Irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos. É um privilégio estar com vocês essa noite. Quero aqui passar uma mensagem de reflexão para vocês, de meditação. Quero ler o texto de Isaías, o chamado de Isaías e os serafins. Se encontra em Isaías 6. Eu vou ler do 1 ao 13. Tá? Quem tiver a Bíblia em mãos aí, acompanhe, por favor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E chamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limitar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo impuros. Lábios e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com brasa tocou-me a boca, disse: Eis que ela tocou os seus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Pois disto ouvi voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu Isaías: Eis-me aqui, envia-me. Então disse o Senhor: Vai, diste a esse povo: Ouvi e não entendeis, vede, mas não percebeis, tomai insensível o coração deste povo. Endurecer-lhe os ouvidos, fechar-lhe os olhos, para que não venha ele ver com os olhos, ouvir ou os ouvidos, entender com o coração, e se converta e seja salvo. Meus irmãos, até aqui, para mim poder explicar um pouco esse texto, para a gente meditar, que aqui o chamado de Isaías foi pela volta da morte de Uzias, né? O rei daquela época. Deus abriu os céus para Isaías no ano da morte, né, de Uzias, o rei daquela época. Então Isaías pôde ver ao céu serafins que desceu como brasa até ele, porque serafins, eles são anjos que tomam conta do altar de incenso de Deus. Então um dos seus serafins desceu até Isaías, tocou uma brasa em teus lábios e purificou-lhe, porque Isaías se sentia pecador até aquele instante momento, né? E ali Isaías pôde contemplar o propósito de Deus na tua vida, que Deus queria enviar ele até os povos de judeus, né? De Jerusalém. Então naquela época lá, Isaías, no Reino do Sul, profetizou para que aquele povo pudesse largar o pecado. Que Deus aqui no texto fala que Deus permite que aquele povo não escute, não olhe mais, não tenha visão, para que seja permitido o castigo de Deus para aquele povo. Mas depois Deus pega e abençoa aquele povo, aqueles que pôde ser castigado, ser corrigido e voltar aos caminhos de Deus, como a palavra aqui diz. Então, às vezes, é necessário a gente sepultar coisas em nossas vidas para que o propósito de Deus se estabeleça, como Isaías teve que sepultar o rei daquela época, que era Uzias, para poder ver a glória de Deus abrindo, né? E Deus revelar para ele que ele seria um profeta para levar o povo de judeus a renovar os seus votos, mudar os seus corações, né? Então é isso que eu quero deixar para vocês, que muitas vezes precisa a gente sepultar coisas nas nossas vidas, pecados, né? Às vezes perdões que a gente deixa de perdoar alguém para Deus continuar o seu propósito na vida da gente, né?
E é isso que eu quero deixar para vocês refletir nessa palavra de hoje, que está em Isaías 6. Agradeço o privilégio aí desta noite e obrigado a todos. Amém.